E entendam que a fórmula não é remédio, ela faz parte do tratamento. Eu sou Isabela Jardim, nutricionista especialista em alergias alimentares e idealizadora do programa Chega de Alergia, um programa que tem o objetivo de ensinar mamães a acabarem com os sintomas da alergia alimentar dos seus filhos em até 60 dias. E hoje nós vamos falar sobre fórmulas infantis, porque eu recebo muita mesmo pergunta, dúvida, tanto das mamães que me acompanham nas redes sociais, quanto das mamães que são minhas pacientes, ou já foram minhas pacientes, né? Enfim. E é o seguinte, muitas mamães entendem, até por conta da orientação do médico, que a fórmula infantil, ela é um medicamento para tratar a alergia alimentar. Quando, na verdade, a fórmula não é remédio. Embora a fórmula não seja leite, a fórmula não é leite. Porque leite é só o líquido que sai das glândulas mamárias de alguma fêmea mamífera, né? Então, no caso, nós, mulheres, os animais todos que são mamíferos, enfim, aquilo é leite, né? Então, a fórmula infantil, na verdade, é por isso que ela chama fórmula, né? Porque ela não é leite, não é um leite em pó, é diferente do leite em pó. É uma fórmula, realmente, né? Um alimento que foi formulado, né? Que foi feito para atender as crianças que não podem ser amamentadas no peito e, assim, com o objetivo de alcançar o máximo possível os nutrientes e a composição que teria o leite materno e aquilo que a criança teria que receber naquela idade, em termos de nutrição, de nutrientes e composição, e enfim. Então, a fórmula, ela, na verdade, não é um leite, mas ela também não é um remédio. E por que eu tô dizendo que muitas mães, às vezes, confundem e acham que a fórmula infantil, ela é um remédio? Porque muitas mães às vezes me perguntam assim, nossa, doutora, quanto tempo que vai demorar para o meu filho se curar ou deixar de ser sintomas agora que ele está tomando o Aptamil, por exemplo? Faz 3 semanas já que ele está tomando. Então, o pensamento, a ideia é o quê? Que eu comecei a dar para o meu filho a fórmula, então daqui um X tempo ele vai melhorar. Só que a fórmula, como ela não é um remédio para melhorar, ela é parte do tratamento, eu preciso que todo o tratamento seja feito da forma correta. Então não adianta nada a gente oferecer a fórmula, ainda que seja a melhor fórmula, a fórmula mais cara, mais específica, enfim, e continuar cometendo erros nas outras coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente continuar não evitando traços, continuar o uso de cosméticos e produtos de higiene e cuidado pessoal que possam ter leite ou a proteína que causa alergia na composição, continuar não cuidando do ambiente, medicamentos e suplementos que a criança use, enfim. Porque quando a gente pensa na alergia alimentar, a gente sempre pensa que o alérgeno, ele tá só no alimento, mas às vezes ele não está, às vezes ele pode estar em outros lugares, né? E isso tudo vai depender também da sensibilidade da criança, nós falamos disso numa outra live, mas só pra gente lembrar que a gente tem que tomar cuidado com todos esses detalhes para que vocês entendam que só usar a fórmula infantil sem cuidar desses outros detalhes que fazem parte do tratamento e que são importantíssimos, a criança não vai ter resultado. E aí a mãe vai pensar, nossa, essa fórmula é uma porcaria, não tá adiantando nada. Não é que a fórmula não tá adiantando, é que a fórmula não é remédio, né? É diferente de eu falar assim, com uma dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Se eu tomar um analgésico, independente de qual for o motivo para dor de cabeça, muito provavelmente a dor de cabeça vai passar, porque eu tomei um medicamento que faz passar a dor, né? Então é diferente, é claro que essa dor vai voltar depois, dependendo do motivo, né, do que está causando essa dor, vai chegar uma hora que nem o analgésico faz efeito mais, mas assim, só para vocês entenderem a diferença entre um medicamento e uma coisa que faz parte do tratamento, né? Para vocês entenderem um pouco melhor o que eu quero dizer com isso, vou usar um outro exemplo, o exemplo de uma pessoa diabética. A pessoa que é diabética, faz parte do tratamento dela ela não consumir alimentos adoçados com açúcar.
por exemplo. Mas adianta ela, por exemplo, tirar esses alimentos que contêm açúcar, mas ela continuar abusando de alimentos que são carboidratos simples, como pão branco, as frutas que contêm mais açúcar. Adianta ela não tomar a insulina, ou ela não medir a quantidade de glicose, só porque ela não está mais usando açúcar, o açúcar que a gente adiciona, ela substituiu por adoçante. Não adianta. Por que que não adianta? Porque o tratamento todo não depende só de excluir açúcar. O açúcar que a gente coloca, né? Que a gente chama de açúcar de adição, que é aquele que a gente vai pondo, põe no suco, põe no café, põe no chá, né? Que não é o açúcar natural do alimento. Então, não adianta, porque não é a única coisa que a gente tem que prestar atenção quando se faz um tratamento para diabetes. A gente tem que prestar atenção em outras coisas, em outros tipos de alimento, em combinações de alimento e tudo mais. Então, não colocar açúcar nas coisas faz parte do tratamento, otimiza o tratamento, mas não é única coisa que a gente tem que cuidar, né? Que a gente tomar cuidado com o tratamento. E a mesma coisa, então, vale para a fórmula infantil. A fórmula infantil, ela é parte do tratamento quando a criança não pode receber o leite materno, por qualquer que seja o motivo. Eu já fiz uma live para falar do leite materno. O leite materno sempre, sempre, sempre vai ser a melhor escolha, tá? Inclusive para criança que é alérgica, né? Acho que, né? Enfim, eu ia falar principalmente, mas na verdade o leite materno é bom para qualquer criança, seja ela alérgica ou não. Mas no caso da alergia alimentar, o leite materno ainda ajuda no amadurecimento do sistema imunológico da criança. Então, vamos pensar a partir de agora, já que nós vamos falar de fórmula infantil, daquela criança que realmente não pode receber leite materno, seja qual for o motivo. Para esta criança que não pode receber leite materno no primeiro ano de vida, na verdade o recomendado é nos 2 primeiros anos de vida, mas principalmente no primeiro ano de vida. Essa criança tem que receber fórmula infantil, inclusive se ela não for alérgica, né? O que vai mudar é o tipo de fórmula. Mas por que a gente fala que tem que receber fórmula infantil? Porque leite de vaca, leite de outros mamíferos e bebidas vegetais, elas não substituem leite materno, tá? Então, não adianta você falar assim, meu filho é APLV, ele tem 6 meses e eu vou começar então a tirar leite de vaca, né? Eu não amamento, ele não recebe leite materno, ou ele recebe, mas eu quero complementar, e eu vou parar de oferecer então leite de vaca e vou oferecer leite de soja. Não pode, porque o leite de soja ele não é substituto de leite materno, especialmente no primeiro ano de vida da criança. E mais cuidado ainda se for nos primeiros 6 meses, quando a criança ainda não recebe alimentação complementar, ela só mama. Então, eu tenho que substituir o leite materno com a fórmula infantil, porque ela é a única opção que eu tenho, além do leite materno, que vai garantir todos os nutrientes que a criança precisa. Então, não pode usar leite vegetal, tá? Nenhum. Não pode usar no primeiro ano de vida, especialmente nos 6 primeiros meses, quando a criança ainda não recebe alimento, não come ainda, né? Só mama. Não pode oferecer leite de outros bichos. Isso é uma outra coisa que eu ouço também. Eu fico assim, de cabelo em pé, quando eu vejo mamães nos grupos de mães falando que o médico falou que podia dar leite de cabra, que o médico falou que podia dar leite de búfala, sei lá, né? Eu nem sei se existe ainda profissional que faz esse tipo de orientação, gente, mas não pode dar leite de outro mamífero, a não ser o da mãe, né? A não ser leite de gente, não pode dar leite de outro bicho, gente. Porque as pessoas às vezes falam assim pra mim, mas a APLV não é alergia à proteína do leite de vaca? Mas a gente na verdade fala que é alergia à proteína do leite de vaca porque normalmente essa é a proteína de leite de animal, né, que a criança recebe. Muito difícil uma criança que vai receber leite de vaca, leite de cabra. Mas por que a gente fala para não oferecer leite de outros mamíferos? Porque o peso molecular da proteína, a composição do leite desses outros mamíferos é muito parecido com o leite de vaca. Porque se a gente for pensar no búfalo, né, no bezerro, até mesmo no cabrito, que receberia o leite da cabra, eles têm uma composição corporal muito diferente do bebezinho, né? De um bebê, de um ser humano. Então, nenhum desses leites vai servir para substituir o leite da mãe da criança, tá? Então,
na impossibilidade de ter leite materno, é fórmula infantil, sem sombra de dúvida, tá bom? Fórmula infantil sempre, tá? Independente da criança ser alérgica ou não. Agora, quando a criança é alérgica, aí nós vamos ter que prestar mais atenção ainda, porque a grande maioria das fórmulas infantis são feitas à base de produtos lácteos, ou seja, a base de leite também, né? Do leite de vaca. Só que aí a gente vai ter fórmulas infantis que foram feitas à base de leite, mas que foi adicionado a esse leite todos os nutrientes que a criança precisa, tirado alguns excessos, enfim, foi formulado de um jeito que atenda, pelo menos o mais próximo possível, as necessidades da criança enquanto ela é lactente, na primeira infância. Só que no caso das crianças alérgicas, eu não posso oferecer a fórmula infantil que não seja extensamente hidrolisada. Nossa, Isa, mas o que é esse negócio de extensamente hidrolisado? Eu faço a maior confusão, porque eu vejo, às vezes, lá na latinha de fórmula escrito parcialmente hidrolisado, extensamente hidrolisado, e assim, eu guardei a palavra hidrolisado, então eu tô achando que se tá escrito hidrolisado lá, serve pro meu filho que é alérgico, que tem alergia, que é a PLV. Então fica muito confuso mesmo, às vezes, para a mamãe entender isso. Mas não, é diferente parcialmente hidrolisado de extensamente hidrolisado. Mas só para ilustrar a explicação, para vocês entenderem a diferença entre uma fórmula normal ou parcialmente hidrolisada, a fórmula extensamente hidrolisada e a fórmula de aminoácidos, tá bom? Vamos supor que esse papel aqui maior, o cor de rosinha, pro pessoal do Instagram dá pra ver que é cor de rosa, ele é uma molécula de proteína íntegra, tá? Do jeito que ela é encontrada no alimento. Só que a gente sabe que tudo que a gente consome, inclusive as fontes de proteína, elas passam por um processo digestivo. Por que elas passam por um processo digestivo? Porque o nosso corpo ele não absorve, principalmente não utiliza a proteína na forma íntegra dela. Então, quando o alimento chega lá no intestino, eu tenho a parede intestinal, vamos supor que a minha mão seja a parede intestinal. E aí, quando eu ingiro algum alimento que seja fonte de proteína, isso vai valer para os outros nutrientes também, tá? Mas o que importa aqui pra gente é a proteína, porque a alergia alimentar normalmente é uma alergia relacionada com a proteína do alimento. Então, a molécula de proteína, ela não vai passar essa mucosa e entrar na nossa corrente sanguínea para ser usada como alimento, né, como combustível para o nosso corpo. O que eu preciso? Eu preciso então passar por um processo de digestão. Nesse processo de digestão tem várias etapas que vão quebrando essa molécula de proteína. Então é como se eu pegasse essa fitinha aqui rosa e quebrasse ela no meio. Tá vendo? E aí ela vai virar então uma proteína que já sofreu uma quebra, ela já sofreu uma parte do processo digestivo, ela já tem um processo digestivo adiantado. Essa é a proteína hidrolisada. Quando a proteína é hidrolisada, ou seja, ela já está numa etapa mais adiantada do processo de digestão, fica mais fácil dela ser quebrada em aminoácido e aí passar pela membrana, pela parede intestinal e entrar na nossa corrente sanguínea para ser usada pelo nosso corpo. Mas ela ainda precisa passar por mais um processo. Esse processo vai transformar a proteína que foi hidrolisada em aminoácido, que é a porçãozinha menor da proteína, que é o papelzinho azul, que está aqui representado pelo papelzinho azul. Essa porçãozinha menor, que virou aminoácido, ela vai passar tranquilamente pela mucosa, pela parede intestinal, não vai causar nenhum dano para o intestino e vai entrar na corrente sanguínea e já está prontinha para ser usada pelo nosso organismo como combustível. Acontece que, normalmente, esse processo todo, ele acontece no nosso organismo com tudo que a gente come que tem proteína. Só que quando a criança tem alergia, lembra que a alergia ela envolve o sistema imunológico? Quando a criança tem alergia, a hora que essa proteína aqui íntegra chega lá na parede do intestino dela, o organismo entende que essa proteína aqui não é a proteína de um alimento, é a proteína de um invasor, de uma bactéria, de um vírus, e aí ele taca anticorpos lá. Taca anticorpos para brigar com essa proteína aqui. E aí essa proteína acaba não passando pelo processo digestivo da forma correta
E esta briga que vai acontecer aqui no intestino vai causar também uma inflamação na parede do intestino, vai alterar essa mucosa. Às vezes a proteína acaba passando por essa mucosa e indo para a corrente sanguínea sem passar por todo o processo digestivo adequado. E aí começam todos aqueles sintomas que vocês já conhecem. Então, pensando nisso, quando o médico oferece uma fórmula infantil, como a fórmula não é o mais natural para o organismo da criança, como seria o leite materno, a gente escolhe então uma fórmula que seja extensamente hidrolisada, ou seja, que todas as proteínas daquela fórmula já passaram pelo menos pelo início do processo de digestão, mas é um processo de digestão feito em laboratório, tá? Ninguém comeu aquilo lá e depois... Mas há uma quebra, né, com o uso de enzimas e tudo mais, que faz a proteína já estar hidrolisada. Então, quando ela chegar lá no intestino, ela já está num processo de digestão adiantado. Fica mais fácil para o organismo do bebê e da criança alérgica transformar aquele alimento, ou melhor, aquela proteína em aminoácido, para ser usado pelo organismo. Tá bom? Acontece que para as crianças que não têm alergia alimentar, ou que ainda não desenvolveram alergia alimentar, o médico pode prescrever uma fórmula infantil que seja parcialmente hidrolisada, ou seja, ela não está totalmente hidrolisada, ela só está parcialmente para que tenha uma digestão mais fácil, mas para criança que não tem alergia, tudo bem. E quanto mais ela vai passando por esses processos, ou seja, mais específica ela é, mais cara é a fórmula. Então, não tem necessidade de eu pegar, por exemplo, uma fórmula de aminoácido que custa super caro e oferecer para uma criança que não tem alergia. Então, por isso, no mercado a gente tem também as fórmulas parcialmente hidrolisadas. Mas todas as fórmulas infantis são pelo menos parcialmente hidrolisadas, tá? Só que aí, como eu disse para vocês, a fórmula infantil ela também é feita à base de leite ou pode ser feita à base de proteína de arroz ou de soja, né, dependendo da fórmula, mas a maioria, o que é mais comum, é a fórmula feita à base do leite. Então, para eu oferecer para a criança que tem alergia do leite, eu preciso oferecer a fórmula, no mínimo, extensamente hidrolisada. Então, as que são parcialmente hidrolisadas não são adequadas para criança que tem alergia alimentar, tá? Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos das fórmulas que são parcialmente hidrolisadas, que são fáceis de você encontrar no mercado, em farmácia, etc., mas que não são adequadas para criança que tem alergia alimentar. É o NAN-HA, o Aptamil-HA, o NAN-Sensitive. Atenção que o NAN-Sensitive às vezes causa algumas confusões também, porque o NAN-Sensitive ele é sem lactose, tá? Mas lactose é o açúcar do leite, não é a proteína. Quando a gente está falando de alergia alimentar ou APLV, alergia à proteína do leite de vaca, a gente está falando da proteína. Então, não adianta eu tirar a lactose, tá? A lactose, que não tem, né, no NAN-Sensitive, ela serve para criança que tem intolerância à lactose, tá? E que muitas vezes vai trazer mais conforto até para criança que não tem alergia alimentar, porque é muito comum ter uma intolerânciazinha, né, um desconforto estomacal, intestinal e etc. com lactose. Então, aí o médico pode prescrever um NAN-Sensitive, o médico ou a nutricionista, mas ele não é adequado para crianças com alergia alimentar, tá? Porque o NAN-Sensitive eu só tirei a lactose, que é o açúcar. Tem também o Aptamil Active, não é o Pepti, tá? O Active. Aptamil Active e o Similac. Esses todos que eu falei são fórmulas infantis, são fórmulas específicas para crianças que não podem receber leite materno ou que precisa de complemento ao leite materno na primeira infância, mas são fórmulas parcialmente hidrolisadas, portanto não são adequadas para criança que tem alergia alimentar, tá? Aí então a gente vai ter uma próxima etapa que seriam as fórmulas extensamente hidrolisadas. Essas sim vão ser as que a gente indica para criança que tem alergia alimentar. Porém, prestem atenção que mesmo essas têm uma porcentagem de crianças alérgicas que não aceita. Tá? Porque tem uma porcentagem de criança que é tão sensível que precisa consumir a fórmula já de aminoácido, aquela que já está pronta para ser
absorvida, né, e utilizada pelo corpo. Deixa eu só falar uma coisa que eu estava esquecendo de falar. Inclusive, nas fórmulas infantis, tem aviso também para alérgico no rótulo. Não sei se vocês já perceberam, né? Eu acredito que a maioria das mamães de bebês alérgicos já estão acostumadas a ler rótulo dos alimentos, mas até na fórmula infantil tem. Então, por exemplo, eu estava lendo aqui a do Aptamil HA, se não me engano, tá escrito lá. Não é esse não, é do, quer ver? Milnutri, acho que é. Milnutri, isso, a marca é Milnutri. É uma marca que tem também uma fórmula infantil que se chama Milnutri e lá tá escrito assim, o aviso. Atenção alérgicos, contém lactose, contém proteína do leite, então tá falando atenção alérgico, mas serve atenção intolerantes à lactose também, né? Então, mas ele fala lá que tem lactose, tem proteína do leite, tem proteína do ovo, peixe e soja, mas é uma fórmula infantil, mas que não pode ser então usada por criança que tem alergia, tá? Então, todas as fórmulas vão ter aviso. Às vezes, até algumas fórmulas intensamente hidrolisadas também tem, porque ela pode ser direcionada para uma criança, por exemplo, que tem alergia ao leite de vaca, mas pode não ser direcionado para uma criança, não pode ser o ideal, dependendo da fórmula, para uma criança que seja multialérgica. Tá bom? Então, todas elas vão ter aviso também no rótulo. E por que elas têm aviso? Poxa, Isa, mas por que tem aviso no rótulo se é para criança que tem alergia? Tem aviso no rótulo porque cada alergia é uma e cada fórmula é de um jeito. E não é um medicamento para tratar a alergia, como eu falei para vocês. Ela faz parte do tratamento. E é por isso que a gente tem algumas fórmulas diferentes, né, para tentar atender o máximo de crianças alérgicas que a gente puder. Então, voltando aí às fórmulas que são direcionadas para crianças alérgicas são as extensamente hidrolizadas, tá? Aquelas que já passaram pelo processo de hidrolização da proteína, que faz parte do processo digestivo, da quebra, né, da molécula de proteína, e que todas as proteínas que estão ali naquele leite, ou melhor, naquela fórmula, já estão hidrolizadas, por isso ela é extensamente hidrolisada, tá? Vou dar para vocês alguns exemplos aqui. A gente tem o Aptamil Pept, a gente tem o Alfarré, isso. A gente tem o Alterá, o Pregomin Pept, o Nutramingen, Alfarré e Pregestimil. Gente, eu não tô entendendo a minha própria letra. E o Pregestimil são as fórmulas, então, que são extensamente hidrolizadas, tá? Lembrando que o Aptamil Pept e o Altera tem lactose, tá? Nesses dois tem lactose. Então, não vai ser, tá vendo? Serve para uma criança que tem alergia, mas não serve para criança que tem intolerância à lactose. Olha que confuso que é, para vocês verem como... Se você não é acompanhado por um especialista, uma pessoa que sabe sobre alimentação e principalmente alimentação direcionada para alérgicos, fica confuso, né? Às vezes para o próprio profissional, quando ele não é especializado. Então, existem esses dois que são extensamente hidrolizados, portanto são direcionados para crianças com alergia, mas tem lactose, tá? E aí a gente tem os que são extensamente hidrolizados e que não tem lactose. É o caso do Pregomin Pept, do Nutramingen, do Alfarré e do Pregestimil. Tá bom? E aí, como eu disse para vocês, essas são as fórmulas mais indicadas. Elas são menos caras do que as de aminoácido, que são ainda mais específicas, né? Mas elas são aceitas por 90% das crianças que têm alergia alimentar. Ou seja, a grande maioria das crianças vai aceitar a extensamente hidrolisada. Então é por isso que a maioria dos médicos prescreve, né, médicos e nutricionistas, a gente indica a extensamente hidrolisada para não indicar para a mamãe uma fórmula de aminoácido que às vezes é difícil de achar, é muito caro, o gosto costuma ser menos aceito pelas crianças do que a extensamente hidrolisada. A gente quer que a mamãe tente primeiro por aquela fórmula que é mais fácil, mais acessível, tem melhor aceitação e custa menos. Agora, é claro que, dependendo da história clínica, do diagnóstico, se é uma criança multialérgica, aí a gente já parte direto para de aminoácido. Ou quando a criança começou a usar extensamente hidrolisada, mas continuou tendo sintoma, não se adaptou bem, continua com aqueles sintomas da alergia, específicos da alergia, aí a gente também passa para uma fórmula de aminoácido. Por que a fórmula de aminoácido é a única fórmula que a gente pode falar que é não alergênica? Então, a extensamente hidrolisada, ela é hipoalergênica. O que significa hipoalergênica? Significa que ela tem pouquíssimas chances de
oferecer alergia, né, de fazer com que a pessoa desenvolva alergia ou desenvolva sintomas. A extensamente hidrolisada, que é aquela que a gente fala para oferecer para criança alérgica. Mas hipoalergênica não significa que ela não tem chance nenhuma de dar alergia. Por isso que algumas crianças, embora seja a minoria, não se adaptam nem à fórmula extensamente hidrolisada. A única fórmula que a gente pode falar que não é alergênica, não vai trazer alergia, não tem risco de ter sintoma, é a fórmula de aminoácido. Porque a fórmula de aminoácido, como eu expliquei para vocês ali com os papeizinhos no início da live, é a fórmula que já apresenta a proteína pronta para ser usada pelo organismo. O organismo não vai ter que fazer nada. Então não corre-se o risco do seu sistema imunológico, né, ou no caso do sistema imunológico da criança, entender que aquilo é um invasor e taca-lhe combater ali a proteína, né, do alimento, porque não vai nem passar por processo digestivo, ela já entra no organismo e já vai direto para a corrente sanguínea porque ela já está pronta para ser usada. Então são as fórmulas de aminoácido. É por isso que chama fórmula de aminoácido, porque de fato ela já foi tão quebrada aquela molécula de proteína que ela baixou o peso molecular dela e já se transformou em aminoácido, que é justamente a forma que o nosso organismo consegue usar como combustível, tá bom? Só que as fórmulas de aminoácido, elas são menos acessíveis, tanto na facilidade de encontrar, né? Quanto no valor. Elas costumam ser fórmulas que são mais caras, né? E aí a gente tem como exemplo aqui as 3 mais comuns, que é o alfamino, o puramino e o Nelcate. Sendo que desses 3, acho que o Nelcate é o mais comum, pelo menos dos pacientes que eu acompanho. Então, essas 3 são exemplos de fórmulas com aminoácidos, né? Fórmulas feitas de aminoácido. Então, não vai ter proteína nem parcialmente hidrolisada, nem extensamente hidrolisada. Não tem proteína, é só aminoácido. Por isso, elas são fórmulas que costumam ser mais caras. Tá bom? E aí, como eu disse para vocês, conforme vai se especializando, né, vai mais quebrada essa proteína, vai passando por mais processos durante a produção dessa fórmula, mais cara ela é, mais específica ela é, mais cara ela é, mais difícil de achar. Então, por exemplo, uma fórmula de aminoácido é muito difícil que você encontre, né, que você, mamãe, encontre no supermercado, por exemplo. Pode ser que encontre? Até pode ser, né? As extensamente hidrolisadas já é mais fácil. E as parcialmente hidrolisadas, então, mais fácil ainda. Pelo menos um ou outro tipo de fórmula infantil que não é especial, né? Que não é desenvolvida para criança com alergia, a gente praticamente acha em quase todo o mercado. Acho que só se for um mercadinho muito pequeno que não. As extensamente hidrolisadas, que são as para criança alérgica, já não vai ser em qualquer supermercado, já vai ser mais difícil. E acredito eu, pelo menos dos supermercados que eu já procurei, as de aminoácidos só em farmácia. Nunca vi para vender em supermercado. Posso estar enganada, né? Pode ter acontecido aí a coincidência de nos que eu fui ver, não tinha, né? Mas, de fato, é mais difícil de encontrar. E aí, depois de definir qual a melhor fórmula, então, Isa, qual que é a melhor fórmula? A melhor fórmula é a que vai se adaptar ao organismo do seu bebê, tá bom? Lembrando que eu disse também que as fórmulas são feitas à base da proteína do leite, ou da soja, ou da proteína do arroz. Mas não pensem, não se enganem que você comprar uma fórmula que não é extensamente hidrolisada, mas que é feita à base de soja, vai ser melhor porque seu filho é APLV. Porque é muito comum a criança desenvolver também alergia à soja, então a gente sempre indica que coloque a soja na alimentação, mesmo que seja através da fórmula infantil, só depois dos 6 meses de idade, tá bom? E ainda assim tem que ser extensamente hidrolisada, não pode ser parcialmente hidrolisada, não importa qual é a proteína, tá bom? Principalmente de vaca ou de soja, que são as mais comuns, um ou outro que tem proteína de arroz, mas em se tratando de uma criança que é alérgica, principalmente enquanto ela ainda não estiver com os sintomas da alergia estabilizados, o ideal é que a gente sempre procure oferecer a extensamente hidrolisada, tá? Mesmo que seja feita à base de outra proteína que não o leite de vaca. E eu tenho algumas mamães também que às vezes nem fórmula infantil de soja não é, ela já troca pelo leite de soja mesmo. Como eu falei para vocês, o leite vegetal, não importa de qual vegetal ele não substitui a fórmula, porque ele não substitui leite materno na primeira infância, tá bom? Agora, quando a criança já é maiorzinha, ainda tem a APLV, ainda tá positivo, não recebeu alta ainda, ou
descobriu a PLV um pouquinho mais tarde, quando a criança já não está mais em idade de receber o aleitamento materno, já come bem, etc., a mamãe vai lá e aí substitui pela bebida vegetal. Ainda assim, sempre sob a orientação do médico ou nutricionista, porque, como eu disse, proteína de soja também não é o mais indicado para uma criança que já tem alergia alimentar. A proteína de soja costuma fazer o que a gente chama de reatividade cruzada, que é quando o organismo entende que aquela proteína é a proteína que ele tem a alergia, né? Ou, por exemplo, a hora que a proteína da soja chega lá no intestino, ele acha que é a proteína do leite de vaca. Ele pensa que é a mesma proteína, porque o organismo ainda está sensibilizado e é uma proteína que tem um peso molecular próximo, embora uma seja de origem vegetal e a outra de origem animal, tá? Então, sempre sob orientação de um profissional especializado, correto? Como conseguir esses leites através do governo, né? Receber o leite, porque o leite, de fato, especialmente quando é fórmula de aminoácido, ele é bem carinho e a criança, especialmente antes dos 6 meses, com certeza consome mais de 1, 2, 3 latas no mês, né? E aí, às vezes, dependendo do tipo de leite e da condição da família, vai ficar pesadinho, né? Então, primeira coisa que vocês precisam saber é que só as famílias que conseguem comprovar que são de baixa renda ou que não têm condições financeiras de manter esse aleitamento que conseguem receber pelo governo, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque já fui procurada por algumas mamães que entendem que elas têm o direito de receber o leite mesmo que elas não sejam famílias de baixa renda, porque existe isso para alguns medicamentos de uso contínuo. Então, existem alguns medicamentos de uso contínuo que qualquer cidadão que comprove que precisa desse medicamento consegue receber, independente da condição financeira. Mas com as fórmulas infantis é diferente, tá? A fórmula infantil é só quando consegue comprovar. E por que acontece isso? Porque, infelizmente, a gente sabe que em todo lugar, e aí não é diferente, né, quando se trata de mamães que têm filhos com alergia. Quero crer que a grande maioria de nós mamães não vai fazer isso de forma alguma, mas sempre vai ter alguém que pode querer levar vantagem, né? Então, por isso, o governo, ele fecha um pouquinho o cerco, sabe? Não é qualquer mamãe que vai aparecer lá mostrando que o médico prescreveu que vai conseguir essa doação da fórmula, porque se ela tiver condições para comprar, ela pode pegar aquelas que recebeu de doação a mais e vender, enfim. Então, para recebimento do leite, né, ou melhor, da fórmula infantil, ela precisa comprovar que tem baixa renda. Esse é o primeiro ponto. E aí, depois, o segundo ponto, que é também tão importante quanto, é ter um laudo médico, onde o médico escreve ali no laudo que aquela criança foi diagnosticada com uma determinada alergia alimentar e que por isso ela precisa receber a fórmula infantil X. Inclusive, o ideal é que o médico fale qual é a fórmula, tá? Porque senão o governo pode, por exemplo, se o médico não falar que é para dar a fórmula extensamente hidrolisada da marca X, ou pelo menos extensamente hidrolisada ou de aminoácido, o governo pode dar qualquer fórmula, tá? Então ele tem que especificar qual é. E outra coisa também que uma mamãe me perguntou hoje, ela falou que ela foi no posto retirar a fórmula e falaram para ela que agora que a criança fez 6 meses, vão diminuir as latas que ela vai receber, e aí ela ficou preocupadíssima, será que é assim mesmo e tal? É assim mesmo, porque a partir dos 6 meses a criança vai começar a introdução alimentar, então ela vai diminuir as mamadas. Agora, se for o caso de uma criança que o médico vê que ainda assim precisa continuar com leite, ela está comendo muito pouco, etc., ele também vai ter que escrever isso no laudo, ele vai ter que fazer um novo laudo dizendo que a criança, embora tenha a idade X, ela precisa de X latas por mês, tá? Então, é um pouco burocrático, mas é extremamente possível, tá? Eu acompanho várias mamães que recebem do governo, tá? Inclusive, é possível sim, tá? Mas tem que fazer da forma correta. Tem que procurar o laudo do médico, tem que comprovar, né, que é baixa renda. Normalmente, um laudo do médico do SUS, porque se a mamãe tem condições de pagar uma consulta particular ou ter convênio,
entende-se que ela tem condições financeiras de comprar a fórmula. Mas eu não tenho certeza, tá? Se tem que ser pelo SUS, porque isso vai depender também da Secretaria da Saúde do estado e do município, porque isso também varia um pouquinho de lugar para lugar, tá? Então eu tô falando para vocês como é que funciona no estado de São Paulo, que é o estado que eu moro. Mas é bom você procurar se informar sobre como que funcionam os trâmites no seu estado, tá? Mas eu sei que o básico é comprovar a baixa renda, né? Comprovar que não tem condições de manter aquela quantidade, né, de leite, de fórmula, e também ter o laudo médico, onde ele atesta, é uma espécie de um atestado realmente, né? Onde ele atesta que a criança tem um diagnóstico de alergia e que ela precisa receber aquela fórmula infantil X, tá bom? Até porque pode acontecer da mamãe não ter condições, da família não ter condições no começo, quando a criança precisa aí a dúzia de latas, por exemplo, do Neocate, que custa mais de R$200, né? Em alguns lugares até 300. Aí dá uma boa de uma graninha, né? No mês. Mas depois, quando a criança passa a consumir menos, quando ela começou a introdução alimentar, de repente até dá para a família manter, né? E aí não precisa mais da doação. Enfim, cada caso vai ser um caso e, como eu disse, cada Secretaria da Saúde, tanto estadual quanto municipal, vai agir de uma forma. Eu vejo bastante mamães também reclamando, às vezes, que demora muito para receber essa fórmula. E isso, de fato, é ainda um obstáculo, infelizmente, na realidade aqui nossa, né? E infelizmente a gente não pode falar para essa mamãe assim, se tá demorando para receber, então dá leite de arroz, dá leite de outra coisa, não, porque não substitui leite materno. É por isso que o ideal é sempre manter o aleitamento materno mesmo, né? Mas aí eu sei que existem vários outros obstáculos para manter o aleitamento materno também, entre eles, no caso de uma mamãe de bebê com alergia, é fazer a dieta para amamentar, né? Então eu já atendi várias mães que diminuíram muito a produção de leite porque estavam fazendo uma dieta muito restrita. Mais um motivo para procurar um especialista para te orientar bem, certo? Então a melhor fórmula vai depender muito do tipo de alergia da criança e do organismo e etc. E entendam que a fórmula não é remédio, ela faz parte do tratamento.